Olá, boa noite. No dia 7 de outubro, nós, eleitores, vamos às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O BAN de Eleições tem discutido os desafios que os eleitos ou reeleitos vão enfrentar. O tema de hoje é infraestrutura. Para isso, recebemos John Silveira, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, ex-secretário de Meio Ambiente de Goiânia e professor da PUC. Seja bem-vindo. Goiás tem um déficit habitacional de cerca de 202 mil casas e Goiânia pelo menos 23 mil. O que fazer para resolver esse problema num curto espaço de tempo? É um número alto, isso reflete algo em torno de 25% a 30% de um déficit habitacional, desde que acabou o antigo sistema BNH, que envolvia as Coabs, né? O número não diminuiu, aliás, tem aumentado. Então, é preciso ter políticas envolventes, né, que envolvam aí os municípios, os estados e uma responsabilidade também hoje maior da União em relação a essas questões. E envolver também as sociedades. Os últimos mandatos, né, de governos têm experimentado, por exemplo, um tipo de governança de trabalho social importante, que é o envolvimento das cooperativas, associações de moradores, em pró, né, de uma diminuição ou de uma mitigação desse problema que ainda é sério. Mas pensar também a casa como uma questão maior, não a casa com telhado, janela e porta. Pensar a casa na ideia de uma habitação, a necessidade de ir e vir, de mobilidade urbana, do saneamento necessário, ou seja, a casa, a habitação, além dos espaços do muro e da propriedade. Programas como Minha Casa Minha Vida não são lentos demais? São lentos. Nós vivemos no Brasil ainda uma situação muito difícil de burocracia, né? Mas tem melhorado. Eu acho que é alguma coisa positiva que está acontecendo, principalmente nesse aspecto de não ficar preso apenas àquela questão dos empreendedores que a gente vivia antigamente. Hoje, as pessoas diretamente, por meio das associações, das universidades, de cooperativas, têm uma participação positiva no processo construtivo de suas moradias. Isso é positivo, pode aumentar, pode acelerar, mas eu acho que precisa minimizar ainda a questão da burocratização e essa tremenda centralização em relação à Caixa Econômica Federal. É tudo muito amarrado, tudo que se precisa demora, má vontade, muito papel, não é? Então, é preciso desburocratizar, porque o problema, ele às vezes não espera. Pesquisas mostram que no interior do estado esse déficit é menor. Por quê? Não, eu imagino porque a demanda maior, ela acontece nos grandes centros, em particular a capital. Aliás, todas as demandas de infraestrutura populacionais de serviços acontecem em maior escala na região da capital e sua região metropolitana, né? No caso de Goiás, hoje nós temos 3 pontos fortes de concentração urbana, que é a nossa região metropolitana de Goiânia, que envolve cerca de 12 municípios no seu entorno, a região de Anápolis, também já quase caracterizando como região metropolitana, e a região do entorno de Brasília. São essas regiões que apresentam, em todos os sentidos, as maiores demandas em relação às questões de infraestrutura urbana. Em Goiás, 90% dos moradores contam com água tratada e 39% com rede de esgoto. Em Aparecida de Goiânia, a situação é ainda mais complicada, os números são menores ainda. Vamos ver. Comprar galões de água é um gasto já planejado todo mês por moradores do Residencial Caraíbas, Residencial Belo Horizonte e outros bairros vizinhos em Aparecida de Goiânia. O motivo é a qualidade da água das cisternas, reprovada pela Saneago por conter um alto índice de contaminação. Tudo isso porque estes setores, segundo os moradores, foram construídos em cima de um lixão e os entulhos aparecem pelas ruas. A água aqui é cheia de metal pesado, por modo que um solo é um só, e aqui 3 pedacinhos de rua aqui é só lixão contaminado. Por isso que aqui o povo só fica no hospital, por causa da água contaminada, porque tem muitos pessoal que não dá conta de comprar água. De acordo com os moradores, a população de 5 bairros de Aparecida de Goiânia convivem com a situação da contaminação da água. Nesta escola municipal aqui do setor Caraíbas, por exemplo, eles afirmam que diariamente o caminhão-pipa vem ao local e por meio deste cano a caixa d'água é abastecida. Este morador diz que até o funcionamento de um posto de saúde da região fica prejudicado pela falta de água tratada. Porque como é que um posto vai tocar se não tem água tratada, se não vai ter posto artesiano? Então, não compensa.
Nós ficamos muito tristes por isso. Dona Oneide tem 4 filhos. Ela mostra os galões de água que tem que comprar a cada 4 dias. A água encanada para a gente é melhor, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro, né, para comprar água. E quem não tem dinheiro para comprar água, bebe água do poço. A falta de saneamento básico não atinge apenas o município de Aparecida de Goiânia. Aqui no setor Caravelo B, em Goiânia, os moradores também reclamam. Só que desta vez, da falta de esgoto no local. O problema está concentrado nas ruas 3B e 19B, em apenas 17 casas. Este morador já conta com o esgoto na casa dele e apoia a luta dos vizinhos para conseguirem o benefício. Os moradores têm, outros não. Se eles passaram aqui na mesma rua, no mesmo lugar, já tinham que fazer tudo, ligar geral. E fora que não terminaram o serviço, deixaram a rua e o buraco exagerado. Os que solicitaram o serviço não se conformam com as respostas que já ouviram. Eles falam que não tem rede de esgoto para atender o cadastro que eu fiz. E a gente tenta explicar, mas a resposta deles são uma só. E eu já liguei lá mais ou menos, que eu não tenho um número certo, mais de 20 vezes. E a resposta sempre, você liga daqui a 15 dias, você liga daqui a 15 dias. Queria colocar para todo mundo, né? Para todos dessa quadra aqui. E nós não foi contemplado, né? Dessa vez, até agora nada. Que situação séria, né? Aparecida de Goiânia, 61% dos moradores têm água tratada e menos de 20% contam com rede de esgoto. É um grave problema. Um grave problema, as demandas, os contingentes populacionais chegando nesses centros, nessas zonas de aglomeração urbana, como é a região metropolitana de Goiânia. Aparecida é um caso à parte, né, muito sério também, embora tenhamos visto coisas positivas também em relação ao município de Aparecida, no sentido de reter esse processo especulativo, esse processo de crescimento desordenado. Temos visto coisas positivas nas últimas gestões. Agora, é preciso intensificar isso. Meus números, os números que eu tenho acesso, são mais pessimistas do que esses oferecidos aí. Eu acho que, sem contar, por exemplo, a questão de esgoto, esse esgoto normalmente não é tratado. Não basta ter rede de esgoto, o esgoto tem que ser tratado, porque se não for tratado, você está criando um outro problema para os nossos lençóis, para os nossos leitos fluviais, e é o que está acontecendo. É impossível ladear, caminhar ao longo de um leito desse, de um córrego no seu município, por conta do mau cheiro. Essa fase, esse período de estiagem que a gente se aproxima agora, mês de junho ao mês de setembro, é impossível, há um incômodo em relação aos moradores, à população das cidades, em função do quê? De tratar o mínimo necessário esses nossos leitos, fazer com que os dejetos sejam tratados, organizados e não encaminhados diretamente, sem nenhuma forma de tratamento a esses leitos fluviais. É preciso pensar nisso, é preciso a população cobrar e é preciso seriedade. Infelizmente, a questão de saneamento, e em particular a questão do esgoto, que é uma coisa que você não se vê, não consegue perceber a olho nu, né? Ele ainda não é um motivador de votos. Os políticos não têm preocupado muito como resultado, como questão eleitoral, né? Mas isso começa a acontecer já, até porque percebe-se isso pelo olfato, pela percepção visual, e isso hoje já começa a ser cobrado. Então é preciso que os nossos candidatos, que os nossos políticos comecem a perceber, né, esse tipo de situação, esse tipo de problema, e realmente assumir em suas bandeiras de luta esse compromisso junto à população, porque aí, no momento que a gente está vivendo uma discussão tão profunda, a questão ambiental, a conferência do meio ambiente aí já em discussão, com muita demanda, com muito positivismo em relação a algumas situações e pessimismo em outras, né? Eu acho que no ano que se vai eleger novos prefeitos, novos vereadores, esses nossos políticos tenham um patamar mais positivo em relação, por exemplo, a essa questão do saneamento. Agora, é impensável que em pleno século XXI, muitos moradores ainda dependam de fossa e cisternas, muitas delas contaminadas, como a gente viu ali na reportagem. Exatamente, essa demanda, esse problema maior da própria habitação. Às vezes, a preocupação imediata é a moradia, com seu telhado, com suas janelas e suas portas, mas essas questões maiores que envolvem a compreensão, o entendimento de uma habitação, às vezes não é percebida e não é pensada pelo poder público. E outra coisa, o papel dos empreendedores, né, desses loteamentos, desses projetos habitacionais, o seu papel em condicionar, em estabelecer e levar essa infraestrutura necessária aos loteamentos. Isso já é por lei exigido, né, e infelizmente não é cobrado. Você, às vezes, no processo de licenciamento do loteamento, você exige, ele apresenta o projeto, mas ele implanta aquele empreendimento, e se você for fiscalizar depois,
que deve fiscalizar também o poder municipal, você vai chegar lá e essa estrutura não está ali montada, não está implementada. Então é preciso não só dificultar um pouco o processo de licenciamento desses empreendedores, mas cobrar essa situação que a própria lei, inclusive, estabelece como rigor, né? Asfalto, arruamento, energia elétrica, esgoto e água tratada. É comum ainda loteamento sem essa infraestrutura básica? É mais do que comum, é o convencional quase, embora o processo de licenciamento conste que está tudo ok, né? Porque ele apresentou os projetos, apresentou todas as exigências do órgão licenciador, mas no processo de empreendimento, no processo de implantação desses loteamentos, não há um rigor na fiscalização e acabam que esses loteamentos são aprovados, são ocupados sem essa base dessa estrutura necessariamente estabelecida, que vai ocasionar o quê? Mais ônus para a prefeitura. Então é preciso o prefeito, o órgão municipal fazer o seu papel de fiscalizador também e junto a esses empreendimentos. Ok. O Band Eleições vai agora para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes.